a paz, mais um dia na presença do nosso Senhor, né, irmãos? Nós andamos na presença do nosso Senhor e com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor diz que nos conduz em triunfo. Para cada fé é uma recompensa, é uma bênção da parte do nosso Senhor. O Senhor tem tantas coisas para colocar nas nossas mãos para que a gente venha administrar. Tem tantas bênçãos que eu e você nem imaginamos. Nós precisamos prestar atenção ao Espírito Santo de Deus, porque nesse caminhar, irmãos, com o nosso Senhor agora, Ele vai nos ajudando, nos ensinando e instruindo como nós devemos nos proceder, o nosso linguajar e até mesmo o nosso pensar. O Senhor nos ajuda em todas as áreas. O Senhor tem grandes coisas para mim e para você, coisas que a gente não consegue nem imaginar de tão grandes que são. E o Senhor quer colocar na nossa mão, o Senhor quer dar ordem à bênção. Bênção, vai e alcança essa pessoa, alcança a vida desse servo. Para isso nós precisamos estar preparados, é conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Grandes peixes, grandes pescarias. Isso significa o quê, irmãos? Fartura na nossa vida, em todas as áreas. É na saúde, é na vida profissional, é na vida conjugal, é em todas as áreas da nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem para nos dar. E Ele quer fazer isso. Então vamos nos posicionar, aprendendo cada dia mais com o Espírito Santo de Deus. E esse é um dia maravilhoso para a gente aprender a respeito das pescas maravilhosas. Foram duas pescas maravilhosas, irmãos. Uma se dá ali em Lucas 5:1, quando o Senhor está começando a escolher, a selecionar os seus discípulos. E a segunda, que está ali em João 2, a partir do verso 1, se dá a partir da ressurreição do Senhor antes dele subir aos céus. Vamos aprender com as duas pescas aqui. Vamos para a primeira. Pedro está na praia, lavando as redes junto com os seus companheiros de pesca. Jesus se aproxima e vê, e sobe em um dos barcos e começa a ministrar à multidão. Começa a ensinar a palavra para aquela multidão. Quando ele termina, ele se vira para Pedro e Pedro, vai para o mar alto e lança a tua rede. Pedro fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra agora, nós vamos lançar a rede. Ele obedece e quando ele está em mar alto, irmãos, que ele lança a rede, a palavra do Senhor diz que eram tantos peixes que as redes começavam a se romper. Eles chamam então os companheiros que estão em outro barco, eles se aproximam, os dois barcos ficam cheios de peixes, eles vêm para a praia. Ali Pedro reconhece a soberania, o poder do nosso Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala para ele assim, a partir de hoje, Pedro, você será pescador de homens. Vamos trazer para nós todo esse ensinamento hoje? Em primeiro lugar, eu fui pesquisar um pouquinho a respeito de pescaria, porque eu não conheço nada. E eu compreendi que as pescas, quem tem isso como profissão, pesca à noite no mar, porque é depois do pôr do sol e antes do nascer do sol. É na escuridão, onde ali a água está mais fria. Pedro então não fez errado. Mas só que a palavra do Senhor, trazendo para o espiritual, nos ensina que a escuridão é a falta de luz, que é a palavra do nosso Senhor. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim estava a vida de Pedro naquele momento. Ele estava na escuridão da falta de entendimento, da ignorância espiritual. Quando eu e você estamos nessa escuridão, quando nos falta o conhecimento, nós também não conseguimos pescar nada. Nas nossas redes também vem muita sujeira. E nós estamos aprendendo aqui com Pedro, enquanto eles estão ali lavando as redes e encerrando aquele dia, limpando as redes. Assim tem que ser o desejo do meu coração e do seu coração também. Lembrando sempre que o Senhor está olhando para o nosso coração.
estão tirando ali todas as sujeiras da rede, e eu e você devemos fazer assim também. Existem coisas no nosso coração, irmãos, tão sujas, que eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para poder limpar. Outras já são mais fáceis, então cabe a mim e a você. O impossível o Espírito Santo vai fazer. A limpeza que é impossível para mim e para você. Mas existem certas coisas, irmãos, que vai caber a nós mesmos limpar. Precisamos limpar. Ficar costurando, sabe, aqueles buracos que existem no nosso coração, tirando as pedras que ali existem para o Senhor construir carne no lugar. Então, nessa condição, quando o Senhor olhou, falou para Pedro, Pedro, lança-te ao mar alto e lança a sua rede. Nós devemos obedecer, irmãos. Por que o Senhor fala para ele ir ao mar alto e não ali na praia? Porque ele precisa se aprofundar no conhecimento, assim como eu e você também. Se aprofundar no entendimento, na busca. Não vai ser aqui no raso que nós vamos conquistar e ter grandes pescarias, irmãos. Nós temos que conhecer mais da palavra do nosso Senhor. Buscar mais entendimento, prestar mais atenção na palavra do nosso Senhor, nas instruções do Espírito Santo de Deus, buscando uma palavra dele. Uma palavra muda toda uma vida, uma palavra muda toda uma história. E na obediência, então, quando o Senhor der aquela palavra ali, irmãos, a palavra do Senhor diz ali em Deuteronômio que as bênçãos, elas nos alcançam. O Senhor deu ordem para os peixes se jogarem na rede de Pedro. O Senhor dá ordem para as bênçãos nos alcançarem. Quando nós estamos na obediência da palavra do nosso Senhor, nos aprofundando no conhecimento, o Senhor então vai dar ordem às bênçãos, e a gente precisa prestar atenção numa coisa muito interessante aqui. Eram tantos peixes que a palavra do Senhor diz que as redes, elas se rompiam. É muita bênção para a minha vida e para a sua vida também. E nós já perdemos muito. Já houve muitas perdas nesse nosso caminhar. Nós precisamos observar onde estão esses buracos, onde estão, irmãos, essas raposinhas que estão causando mal ao nosso coração. Às vezes uma falta de perdão, uma amargura, uma falta de entendimento mesmo, que vai fazendo com que o nosso caminhar, nesse nosso caminhar, veja, já estamos na obediência, mas ainda existem pequenas perdas. Conforme nós vamos nos aprofundando no entendimento, no conhecimento, e é essa a vontade do nosso Senhor, por isso Ele está mandando Pedro ir ao mar alto, então essas perdas, elas vão diminuindo na nossa vida. Nós já não sofremos tanto mais, nós já não temos tanta amargura mais no nosso coração. E independente, irmãos, dessas pequenas perdas, a bênção foi tão grande, que ele não foi sozinho abençoado, mas todos aqueles que estavam ao redor dele ali também encheram ambos os barcos. E eles conseguiram chegar até a praia. O Senhor tem isso para mim e para você. O Senhor quer que a gente tenha pescas maravilhosas, mas Ele quer diminuir essas perdas. A primeira instrução para mim e para você, então, qual é? Busque mais da palavra do nosso Senhor. Busque mais, vai mais fundo no conhecimento, no entendimento. Quando o Senhor iluminar o seu caminho, quando Ele der uma palavra, e uma palavra muda toda uma história, pode lançar a rede. A rede que previamente já foi costurada e já foi lavada. A pescaria que eu e você temos, irmãos, por conquistar, vai abençoar grandemente a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor também. Esse é o recado de Deus para mim e para você nesse dia. Na obediência à palavra do nosso Senhor, nessa busca incessante por conhecimento, o Senhor, irmãos, Ele não trabalha no natural. Veja, era dia, era sol, o sol já estava raiando. E o Senhor falou para Pedro, é agora que você vai lançar a sua rede. Saia um pouco do natural, Pedro. Não pescou nada durante a noite.
Você vai agora durante o dia, porque é no sobrenatural que Deus trabalha. O Senhor está mostrando aqui que não tem impedimentos para o Senhor. Quando é luz é que Ele trabalha. E Ele fala para mim e para você, pode trabalhar. Não importa se o que eu estou falando parece impossível, só obedece que você vai ver o poder de Deus. O Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Pode parecer difícil, pode parecer impossível diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas se o Senhor falou, pode lançar a rede. Sobre a palavra do Senhor, a pescaria será maravilhosa e tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Compreendeu? Vamos orar então em concordância? Senhor Deus, tremenda é a tua palavra, Senhor. Tremendo é o teu direcionamento. A tua palavra diz, né, Pai? Que na falta do conhecimento o teu povo perece. É o teu povo mesmo, Senhor. Então nós temos que nos aprofundar mais, ir ao mar alto, Senhor, para que a gente possa ter, Senhor, as nossas necessidades supridas, e supridas segundo o teu poder, segundo a tua riqueza. Senhor, o Senhor tem nos ensinado, nos instruído, o Senhor tem sido fiel, fidedigno na nossa vida, Pai. Tudo agora só depende de nós. Na obediência, Senhor, na busca pelo conhecimento, as perdas elas vão diminuindo, mas ainda assim, Senhor, ainda assim, nessas pequenas perdas que tem pelo caminho, é muito maior a bênção do que a maldição na nossa vida. Em tudo nós damos glórias ao Senhor, graças ao Senhor por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez lá na cruz. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque hoje basta ter fé. Sem fé é impossível te agradar, mas na fé tudo é possível, Pai. Tudo é possível ao que crê. Obrigado por esse entendimento de hoje. Eu te louvo e agradeço em nome de Cristo Jesus. Quero pedir uma coisa para você. Comece a meditar nessa palavra. Lucas 5, a partir do verso 1. A palavra ela vai se iluminando no nosso espírito e no nosso coração. E o mar vai se abrindo, irmãos, para a glória do nosso Senhor. As bênçãos vão recebendo ordem de nos alcançar, de pular na nossa rede, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.